Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especial. Domingão, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 12. O Flamengo, que tá embalado, hein? Enfiou uma goleada no Independente Medellín, atropelou, não deu chance para anotar a placa, venceu também o Fla-Flu e tá embalando no Campeonato Brasileiro. Peço a você o seu like se você tá curtindo pelo YouTube, conecte-se com a gente sempre. Manda a sua mensagem e se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Tá curtindo pelo nosso site, flashcore.com.br? Navegue à vontade. Eduardo Gerac, quem para esse Flamengo que embalou nas mãos do Leonardo Jardim? Você pode me dizer, o Bragantino, mas só teve um jogo, né? Não tem mais jogos em Bragança Paulista onde o Flamengo não se dá bem. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você e para todo mundo que nos acompanha. Não, sem dúvida, depois daquele jogo, o Flamengo nem empatou mais, né? Só venceu. E realmente engrenou aí uma sequência muito boa aí de vitórias, né? Agora, falando especificamente sobre esse jogo, Fábio, vai ser um teste tanto para o Bahia, né? Afinal de contas, se a gente for olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Bahia tá ali com 20 pontos ganhos e 10 jogos, né? O Bahia tem um jogo a menos. Ou seja, uma vitória do Bahia no Rio contra o Flamengo seria espetacular para a equipe do Rogério Ceni. Então, para mim, esse jogo tem muito esse termômetro. É claro, de um lado, ratificar essa boa fase do Flamengo, realmente o time está decolando e decolando até que muito rápido aí com o Leonardo Jardim, e do outro lado, esse termômetro aí para perceber até onde esse Bahia pode ir, né? Lembrando sempre que o Bahia, além de ter um bom time, o Bahia também não tem competições internacionais para jogar. Ou seja, o Bahia vai focar exclusivamente no Campeonato Brasileiro. Cara, e depois vai ter a Copa do Brasil também, mas nesse primeiro semestre, né, a Copa do Brasil é apenas uma fase. Então, é um jogo muito interessante, realmente um dos principais jogos da rodada. E um Flamengo que tá seguindo o líder, né? Tá na cola do Palmeiras, tem um jogo a menos, é bom a gente sempre lembrar isso, né? E vem tendo um rodízio. Eu fiz o jogo quinta-feira, até na abertura eu falei assim: o Flamengo atropelou, não deu chance nem para anotar a placa. Foi 4-1, podia ter sido 5-6, porque é impressionante o volume de jogo. E naquela partida, o Leonardo Jardim poupou alguns titulares e deu chance a outros que começam a ganhar minutagem, como o Everton Araújo, que é nosso primeiro tema, inclusive, aqui, e foi muito bem no jogo, né? E aí Então, você traz números da temporada dele. na verdade, assim, todo mundo, a gente fica, claro, a gente aqui, todo mundo fica falando aí do Arrascaeta, do Paquetá, do Pedro, do Bruno Os Henrique e mais tal, mas o badalados. Everton Araújo, né, é um garoto ainda, 23 anos, ele tem tudo aí para realmente se consolidar nesse meio campo. Claro, o setor está com alguns problemas, né, tem jogadores machucados, mas ele que nessa temporada já jogou 7 vezes, 5 vezes como titular, né, 365 minutos, ele atua aí com a camisa do Flamengo, são 4 desarmes, 7 rebatidas e 3 passes decisivos, né? Ou seja, ele realmente não está só apenas preocupado ali com o setor defensivo, ele também está ajudando o Flamengo a começar as jogadas, vamos dizer assim, né? A construir também sobre os adversários, jogadas importantes sobre os adversários. Ou seja, é um nome para a gente realmente ficar de olho. O Everton Araújo está se encaixando muito bem nesse meio-campo aí, rubro-negro, né? É um jogador que traz muita segurança na ausência do Pulgar e do Jorginho, os dois que são titulares ali na função. Ele realmente tem encaixado bem com o Lucas Paquetá um pouquinho mais atrás, né? É claro que a gente fala dos badalados, como você disse, né? Paquetá, Arrascaeta, Pedro e tal, mas o carregador de piano tem dado conta do recado também. O que mais a gente separa sobre esse jogo? Lembrando que o Bahia, você falou, enfrenta o Remo. Primeiro jogo na Bahia, depois fora de Na Copa do casa, na Brasil. quinta fase da Copa do Brasil. O Flamengo começa disputando no Maracanã com Vitória e encerra lá em Salvador. Não, e na verdade tem uma outra coisa interessante que eu destaquei aqui nas estatísticas, né? Que é a questão dos gols fora da área, né? O Palmeiras é o time que mais fez gols fora da área, são 5 gols, de 21 gols no total. Isso aqui, claro, é o recorde só da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, 4 gols de fora da área, sendo 18 no total, né? E o terceiro colocado é o Red Bull Bragantino, que fez 4 gols de fora da área, 11 gols no total. Se a gente fizer a porcentagem, o Bragantino, na verdade, está na frente, né? Porque o Bragantino tem menos gols
e a mesma quantidade de gols que o Flamengo, né? Mas tem essa curiosidade, os dois times aí, vamos dizer assim, mais badalados, mais importantes do futebol brasileiro, né? Estão também usando bastante aí desse artifício de marcar gols de fora da área, né, Fábio? E tem um detalhe, né, que chama atenção quando a gente fala chutes de fora da área, gols de fora da área, como você bem destacou, Edu. O time do Flamengo, ele é muito criticado pelo seu torcedor, que é, claro, exigente, porque é o maior time do Brasil, né, o melhor time do Brasil, sem dúvida nenhuma, de chutar pouco de fora da área, muito toque, toque, toque. E estão aí os números que refletem a reclamação do torcedor, ou seja, o torcedor vê o jogo como ninguém, como aqui na Flashcore. Ele está vendo exatamente o que a gente traz com os números, né? Porque o número ele é apenas um retrato Claro, claro. de um pedaço da partida, né? É claro que você vai falar assim, então o Flamengo tá mal. Não, não tá mal. Ele dentro da área é mortal, mas de fora da área ele cria poucas oportunidades, ele chuta pouco, ele tenta pouco, né, Edu? Exatamente, não, sem dúvida, mas está sendo eficiente, né? Está conseguindo Claro. realmente colocar a bola, assim como o Palmeiras, que está sendo muito eficiente. O Palmeiras está criando poucas chances de gol, mas as chances que são criadas realmente está conseguindo converter em gols, né? E aí, por falar em gols, temos também um raio-x aqui dos gols do Bahia, do tricolor da Boa Terra, que, eu repito, né, em termos de classificação, tem a mesma campanha que o Flamengo até aqui, né? São 20 pontos em 10 jogos. E o Bahia que já marcou 15 gols, né, em 10 jogos, gols de fora da área. Olha a diferença, o Bahia só fez um. O Jean Lucas marcou um gol fora da área contra o Corinthians. Essa foi a estreia do Bahia no campeonato, lá na primeira rodada. O Bahia que naquela oportunidade venceu o Timão jogando na Vila Belmiro, né? O Corinthians mandou o jogo dele no campo do Santos. Gols de bola rolando, e aí sim é um item aqui onde o Bahia se destaca muito. São 11 gols de bola rolando, né? O destaque aí é para o Everaldo. O Everaldo teve duas grandes chances no Campeonato Brasileiro e fez as duas, ou seja, 100% aí de aproveitamento. Para quem pega no pé do Everaldo, tá aí a resposta, né? Aí são 2 gols de escanteio, né? O David Duarte e o Luciano Juba fizeram gols de escanteio e 2 gols de pênalti também, Luciano Juba e o William José. Ou seja, o Juba também passa aí por várias das estatísticas ofensivas do Bahia, né? Ele que é uma peça importantíssima para a equipe aí dirigida pelo Rogério Ceni. Então, o que mais chama atenção é isso, são gols de bola rolando, né? O Bahia realmente tem essa característica, os times do Rogério Ceni, né, têm essa característica de fazer aquele futebol mais de aproximação, toque de bola, infiltrações. Então, é isso que o Bahia vai apresentar aí contra o Flamengo, né? Tem tudo para ser, claro, um grande jogo de futebol, mas, claro, o Flamengo jogando em casa, com a torcida a favor. Também imagino, né, no Rio de Janeiro, que o lado dos visitantes vai estar lotado, né, de torcedores do Bahia. Então vai ser um jogo muito interessante de a gente acompanhar. Eu repito, é um termômetro bem legal dos dois lados, né? Porque, claro, temos o Flamengo não querendo descolar do Palmeiras, né? O Palmeiras que nessa rodada também joga em casa, vai receber o Atlético Paranaense também neste domingo à noite. E o Bahia, claro, também querendo mostrar que vai disputar o título, né? Por que não? É possível imaginar isso. É claro que o elenco do Bahia, né, é um pouco mais reduzido, né? Mais curto em relação ao Flamengo, em relação ao Palmeiras. Mas eu repito, como o Bahia só vai ter a Copa do Brasil e o Brasileiro, quem sabe o Bahia consegue ir bem, né, no Campeonato Brasileiro, a ponto até de brigar pelo título. Por que não, né? Para fechar esse nosso papo, o Rogério Ceni até então estava invicto contra o Flamengo, mas era uma invencibilidade horrorosa, né? Eram 16 jogos até o dia 10 de maio, dirigindo Bahia, São Paulo, enfim, as equipes por onde ele passou, e 16 derrotas. Ele não conseguia vencer o Flamengo. Aí, em 5 de outubro, acabou essa escrita, deu 1-0 Bahia. Mas olha, o Rogério Ceni não se dá bem contra o Flamengo, que é o ex-clube dele, ele foi campeão pelo Flamengo, mas não deixou muitas saudades, a galera não tem aquele momento assim, vamos homenagear o Rogério Ceni, não deixou saudade nenhuma, e a estatística é totalmente favorável ao Flamengo, 17 confrontos contra equipes dirigida pelo Rogério Ceni, 16 vitórias do Flamengo, apenas uma derrota. Vamos ver o que domingo irei contar do Maracanã, essa história reserva, né, Edu? Não, sem dúvida, como você disse, Fábio, o Flamengo é favorito, claro, joga em casa, tem um elenco aí
muito forte, né? Tem vários repertórios aí ofensivos para mostrar, né? Mas vai ser interessante ver até que ponto esse Bahia consegue segurar ou até vencer, por que não, o Flamengo jogando no Maracanã, né? Claro E que... quem tá assistindo, desculpa, Edu, a gente tá falando assim, mas peraí, os dois estão empatados, cada um tem 10 jogos disputados, tem 20 pontos ganhos, a diferença tá no saldo de gols. É verdade. Isso Exato, é exato. um fato, né? O Flamengo Exato. começou a rodada na segunda posição, o Bahia na quinta, né? Mas tá todo mundo embolado com 20 pontos e Bahia e Flamengo um jogo a menos. Ok, mas se a gente vai olhar o elenco, é um Sem desnível muito dúvida. grande, São né? os dois times, né? Ali até o nono lugar, que é o Red Bull Bragantino, são os dois times que estão com um jogo a menos, né? Todos os Isso. outros já fizeram 11 jogos, só Flamengo e Bahia que não. São jogos adiados, né? Daquelas rodadas em que ainda tinha a fase pré-Libertadores e tal, que nem tem data para acontecer. Se bobear, vai acontecer só no segundo semestre. Então, vai ficar essa diferença aí por algumas rodadas, pelo menos, né? Ah, não tem a menor dúvida. Só pós-Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, que para dia 31 de maio e volta em 22 de julho. Edu, forte abraço para você, meu amigo. Excelentes jogos nesse fim de semana para todo mundo acompanhar aqui na Flash Score. E até a próxima. Valeu, Fábio. Abração. Boa transmissão lá no Maracanã. Valeu, obrigado, Edu. Para você também, grande transmissão e muito obrigado pela sua companhia. Deixou o seu like, curtiu, comentou e baixou o nosso aplicativo sempre que pinta no cantinho na sua tela. É para você escanear o QR Code e ter muita informação na palma da sua mão. Porque aqui é assim, você lê o jogo como ninguém. Tchau, tchau.